Então, esse estudo, né, poder da língua, né? Pela língua a gente traz a vida para o nosso corpo e traz a morte, né? Se não soubermos trazer uma alimentação adequada, correto? Então a língua é um membro que ela faz tanto pela boca, né? Pela boca. Então veja bem, a língua ela é o menor membro do corpo, mas ela bota fogo, né? Ela acendeu uma floresta. Mas olha que interessante, o poder da língua. Pela boca nos alimentamos e trazemos ao nosso corpo a saúde ou a doença, a vida ou a morte, assim no falar das palavras. No hebraico, hebraico, o poder da língua. Eu vou falar aqui da língua no hebraico e vou falar dela no abrite. Então a língua, o poder da língua no hebraico, ela é traduzida de várias formas, entende? Então, no hebraico, que é paganizado, está escrito assim, ó, Koash alashon, tá? Essa forma de escrever, ela está corrompida. É um hebraico moderno, não é? Koash. Koash significa poder. Koash. No abrite, essa palavra, no abrite, ela é escrita Kuash, tá? Porque não tem O. Não tem O no abrite. Essa é a língua primária, correto? Essa é a língua primária, Kuash. Agora, a palavra Lashon, ela é uma língua, significa língua, mas no abrite é Lashon. Compreende? No abrite é Lashon. Lashon. Então depende muito da conectação, da frase do poder de outras formas. Entende? Que enfatiza a capacidade e a habilidade da língua. É isso que significa, correto? Então aqui o nome aqui no abrite. Eu vou mudar aqui porque aqui está aqui está paganizado, ó. Iecolate alashum. Entende? Iecolate alashum. Então aqui no abrite ela seria assim. Ia culate. Iaculate lashum. Alashum, né? A língua. Alashum. A língua. Então vamos lá. Então a língua
ela é usada como metáfora muito na escritura, porque nós sabemos que é um membro do corpo, mas decorrente nos rolos, ela tem outro sentido, entende? Ela é associada ao poder de influência, poder de influenciar as pessoas, entende? No livro de Machalim, vai usar muito o termo língua. Muito, muito mesmo. Então ela vai falar a importância da língua. Entende? A língua é um órgão terrível. Entende? Ela vai gerar a vida e a morte no poder da sua língua. Então a pessoa, ela gera poder, entende? A pessoa, ela gera vida ou morte no poder da sua língua. De repente o que ela fala vai ter um reflexo contra ela mesma. Você vê que os maiores problemas da humanidade vêm através da língua. Uma guerra, por exemplo, não é? Uma discussão. Eu vou te matar. O cara vai lá e mata ele primeiro. Ela adulterou e por aí vai. Então o poder da língua é terrível. Por isso que existem processos e se não houvesse processos, as coisas tenderiam a ter um caminho pior, entende? Tem pessoas no auge da sua fúria, as pessoas resolvem processar. Se fosse na era medieval, as pessoas iam tomar atitudes práticas, compreende? De resolver o negócio ali como tem que ser resolvido. Por exemplo, então o poder da língua, o que você fala, muitas vezes não tem volta, entende? É muito complicado o poder da língua. Se você não souber o que está falando, você pode se encrencar legal, entende? Ameaçar alguém, né? Difamar alguém, entende? É complicado. Isso gera complicações que às vezes gera até a morte, compreende? Então vamos lá. A palavra, ela tem o poder de trazer barak, a bênção para nós, como também maldições. É aquilo que nós estamos falando, né? É o reflexo do que se fala. Entende? O que a pessoa está falando? O que ela realmente quer? Compreende? Ela cura e ela traz doenças. É o poder da língua, o que você fala. Entende? Então eu vou tratar alguns temas aqui, melhor, o tema aqui é o poder da língua, mas eu quero tratar aqui em nuances dos capítulos, né? Dos capítulos e versículos. E as explicações aqui que podemos trazer dentro do contexto do Abrit. O Abrit Kudash. Então você vai analisar comigo. O Abrit é a língua primária. Então ela traz um significado mais contundente, mais real, entende? Do que se queria, daquilo que se queria expressar na época, né? O que a pessoa queria expressar de fato. Então a palavra, a língua, ela tem uma agilidade e uma habilidade terrível. Tem muita gente que fica rica só com a influência da sua língua. Ela tem muita influência. Os Estados Unidos da América se tornou uma grande nação pela influência da sua língua, que é o idioma mais falado no mundo, né? O inglês. Então a língua como um presente, ela é como um presente também. Entende? A língua é como um presente. Então, a Lashon, a língua. Então aqui está Kamat Nat. Então o que está dizendo aqui no Abrit? Kamat Mat. A Lashon Kamat Nat. É a língua como presente. Correto? Então ela é uma ferramenta que Allah nos deu.
para nos comunicarmos com nossos semelhantes. É para usarmos adequadamente para transmitirmos alguma ideia que vem no nosso intelecto e trazer algo informativo para edificar ou para destruir. Então a língua pode se usar para edificar ou destruir alguém. Entende? Então a língua é ela que gera todos os conflitos. A língua que gera todos os conflitos na Terra. Compreende? Então, a maior culpada de todo o mal que existe na Terra é o poder da língua. Aí o texto bíblico vai falar dos dons de língua. É interessante você analisar. Os dons de língua. Por que ao falar dom de línguas? Vamos ver por que ele diz isso. Quando ele fala para os Ashi no corpo falar em línguas, né? Os Ashi fala em línguas, mas tem que ser dirigido pelo Ruach. Compreende? Porque se formos dirigidos por nós mesmos, vai dar alguma coisa errada. Se formos dirigidos por nós mesmos, dará sempre algo errado nas interpretações dos textos e rolos do Abrit, o Dash. Então é de fundamental que você tenha ali o acompanhamento, compreende? É de fundamental importância que você tenha o Ruach Kudashi sobre a tua Shai, que é vida. Quando Yalcha relatou aos Nabim e Talmidim sobre a questão de não andarmos com pressa na questão de falar, porque o Ruach Real falaria em nós. Muitos hoje tropeçam pelo falar, e isso os traz consequências terríveis. Você compreende ou não? Muitos hoje tropeçam
pelo falar. E isso é o que é isso os traz consequências terríveis. É contra a soberania, pois Iau, Ruach, Kudash, é quem distribui os dons. Então quem vai dar o dom para cada pessoa não é eu, não é o fulano, não é o Beltrano, mas é o próprio Ruach. Se você for, né? Então não sou eu, ou qualquer Ashim que dará o dom a você. Mas isso parte do próprio Iau. Entende? Por isso, devemos aguardar o revestir do Ruach sobre nós. Para que, dessa forma, não saiamos falando asneiras por aí. Então, se você vê a pessoa falando muita asneira, você pode saber que ela não está falando pelo Ruach. Ela está falando pela carne. Entende? Por isso que temos que discernir tudo. Quando se notar alguém falando heresias e uma porção de asneiras, saibam que não é o Ruach de Iau, pois o Ruach de Iau só edifica e não bagunça a sua abrite. Kudash. Você compreendeu ou não? Começou a sair asneira, não é o Ruach. A palavra bem-vindo. Vamos ver o que significa a palavra bem-vindo. Apocalipse. Aqui eu coloquei umas coisas aqui, eu acho que depois eu tenho que arrumar, que eu não tô. Ildá Abadim de Alcha, Machia, Ashim de Acabe, aos que são chamados, purificados em Iau, Apa, conservado por Yahshua Mashiach. Então, Judas, esse nome aqui no Abrit é Ialdá. Então, esse nome aqui no Abrit é Yaudá. Entende? Servo, Abadi. Entende? Aí Yalcha
Yausha, Mashiach. Mashiach. E o nome aqui de Tiago é Iacabe, né? O nome já aqui é Aya. Chamados e Kudashim, né? Kudashim. Em Yal, Abba. Em Abba, em Abba Yal. Conservados por Yausha. Gente, conservados por Yausha Mashiach. Então vamos descer aqui para falar um pouco do poder da língua. Então aqui não é Ebed, não é Eved, não é Brit, não é hebraico que está Eved, mas não é Eved, é Abad. Então vamos colocar aqui o certo. É Abad, entende? Aqui não é, eu vou tirar essa parte aqui. Aqui não tem nada de Yeshua, é Yausha. A Mashiach é Mashiach, é ungido de Shahal, Mashiach. Irmãos, Bashi, todos os irmãos. E Acabe, eles escrevem com Y, com O, com V, tudo paganizado. Entende? Esse povo aqui é terrível. Então aqui, ó, no Abrit é tá aqui, eu vou escrever do jeito que tá aqui. Iacobe, o Iacabe, né? Aqui também Al, não é El, é Al. Compreende? Aqui é Al. Amakuraim. Você vê que é dois idiomas, que é um idioma fermentado e aqui é o bruto. O bruto é o que Yausha falava. Aqui também tem uma palavra aqui que não é Asher, é Achar. Entende? Não é Asher, é Achar. A palavra An é An. Não é Em, é An. A palavra Albin, não é Albin. Aqui é Albin. Não é Alvin. Aqui no Abrit é vamos ver o que está escrito aqui, ó. Balaim, não é Beluim, não, é Balaim. Aqui eles invertem tudo, olha, é Balaim. Isso aqui está no Abrit, Balaim. Que é a palavra Aabe. Então eu vou ler o texto para você como está aqui, ó. Aqui eles estão usando também o Shemorim, mas é o Shamorim. E aqui embaixo a palavra também é Le Yeshua, não é Le Yeshua, é La Yausha. La Yausha.
Aqui está Amashiach. Não, aqui é Amashia. O Mashia. Compreende ou não compreende? Então vamos lá, subir no texto, ver como que eles deixaram aqui, ó. Perfeito. Estudo do poder da língua. Perfeito. Certo. Introduzir aqui no miolo, no meio. Certo. Então aqui ele está dizendo aqui, ó. Iuda é Judas, servo, né, do abade de Al-Shamashia e irmão de Tiago. Aos que são chamados queridos, puros, em Uab e Al, conservados por Yal Shamashia. Então vamos lá. Iuda. Ialda. Então não é Judas, é Ialda. Tá bom? Então vamos colocar lá. Essa palavra aqui, Judas. Vamos introduzi-la aqui do lado aqui. Entende? Vamos lá. Judas. Correto? E aqui, ó, Judas. Vou pegar aqui no Abrit. Tem gente que acha que nós inventamos o Abrit. Não, o Abrit é aquele que está escrito lá, em Shahal. A gente trazemos, sim, ele no original. Correto? Para que não haja ali, Vou até tirar aqui. Pronto. Então, o nome Judas é português, não existe no Abrit. Entende? Ó, esse nome, entende? Esse nome não existe no hebraico e muito menos no Abrit. Só para você ter uma ideia. Que não, o Judas não existe. Nem no hebraico, nem no Abrit. Entende? O nome que existe no Abrit é Ialda. No hebraico eles colocam Yehuda. E eles até pronunciam errado, eles falam Yehudá. Não, é Ialda. Então vamos para a segunda palavra também aqui. Certo. Então vamos trazer esse texto no Abrit para você compreender. Aqui tem uma palavra escrito aqui, ó, servo, abade. Esse nome aqui, servo abade, ele está dessa forma aqui, no original, no Abrit. Opa. Então aqui, ó, servo. Essa palavra aqui, servo, está aqui no Abrit. É igual, servo é abade. Entende? E aqui foi tirado o ai. Opa, peraí. Eu vou ter que reformular aqui porque o Abrit que não saiu.
Certo. Então aqui, abade está aqui, o ai, certinho. Então servo significa abade. Então nós temos aqui o nome. Eu deixei aqui no hebraico e no abrite para você saber que uma coisa não é a mesma coisa da outra. Abade tá correto, não Eved. Eved não, Eved tá paganizado. Baashi, Baashi. Então vamos lá, aqui o nome Acabe. Deixa eu coisar aqui que tá onde eu... Pronto. O nome de Acabe. Acabe. Então, como eu disse para vocês, Jacó, esse nome não existe no abrite. Correto? Então, um português muito mal feito no Brasil. Isso aqui... O nome dele aqui é Acabe, Acabe, né? Acobe. Uns escrevem Jacó, né? Mas é Acabe, mas aqui, ó, eu vou ler aqui, Acube, né? Acabe e Acube. Agora você pode falar assim, por que Reinaldo Acube? Iacube. Porque no alfabeto, o K, ele está lido como cube, né? Então, Iacube. Mas também há quem lê também Iacabe. Esse nome é o original no abrite. Correto ou não? E aqui está escrito de forma paganizada e a forma correta. A forma paganizada, ela vem com Y, com O e com V, que é Iakov. Você vai ver que é uma coisa muito semelhante aos russos, né? O linguajar, porque tem Yaldi russo, então tem influência árabe, europeia, alemã, no hebraico moderno, por isso que está aqui Iakov, mas no original é Iacube, entende? Miacude, lembra da palavra miacude? Até lembra, né? Eu vou adiantar um pouco aqui, porque senão vou ter que mudar todo esse texto. Depois eu faço ele, tá? Que eu quero falar aqui do poder da língua, senão eu vou enrolar e não vou falar. Que é o texto que tá falando aqui e tal. São textos que eu vou ter que modificar para o abrite, ó. Tá tudo aqui no abrite. E eu deixei esse texto aqui, eu não sei porquê, mas eu acho que eu errei. Então eu vou pular para a parte da língua, idioma. Então aqui é o livro de Judas e Judá, que eu estava traduzindo, falando do fim dos tempos. Só que eu vou deixar isso para explicar outra vez. Aqui não. Aqui eu estou falando do poder da língua. Eles se rebelaram contra as coisas de Al, contra o abrite, né? Eles entraram pelo caminho do engano. Se afastaram do abrite. Isso é um dos pecados que eles cometeram. E aqui o texto de Judas, bem no final, ele fala, eles estavam banqueteando, não é? Apacentando a si mesmos. Eles não queriam a instrução de Al. Eles não querem uma pessoa que é experiente, que vai dar conselhos. Então eles são pessoas que se apacentam a si mesmos. Eles não vão ser apacentados pela Brit Torá. Eles são como nuvens sem água, levados pelo vento de doutrinas. Árvore murchas e frutíferas derragadas. O que é isso? Eles vão viver conforme o pensar deles.
E por isso que vão falar muitas palavras torpes, né, diante de algo. E pelas palavras deles serão julgados e condenados. São pessoas impetuosas, né? No mar. É como aquelas ondas bravas do mar. Você não vai tentar segurar uma onda brava do mar. Entende? Que espuma, né? A espumação aqui é as suas abominações. Eles vão ser repudiados por Ial. Sempre trazem confusões. São estrelas errantes. São pessoas errantes. Quer dizer, não têm domínio de si próprio. Eles estão reservados no Ulan. Ulan é para sempre. Para a condenação, né? Estão reservadas por uma reservada negritude. Interessante que a palavra reservada com negritude aqui é a palavra pés, no hebraico, paz no abrite. Pés verso paz. Você compreendeu? Eles vão ser levados pela paz, pela pés no abrite, né? Olha que interessante. Quando alguém quer ludibriar ou enganar, sempre usam a luz. Compreende? Sempre usam a luz. É interessante ou não é? Noach, ele profetiza no livro de Anuc, o 7º depois de Adam, que quando Yahshua estiver para voltar, e com milhares dos seus salvos, que é os ressuscitados, né? Seus milhares de Kodashim, os homens na terra vai estar seguindo a paz. A paz, o engano, né? Então, quando Yahshua Mashiach vier, o mundo inteiro vai estar na paz de Roma. Opa, isso vai enganar multidões. Os líderes religiosos usam sempre turbante branco, roupa branca, para mostrar o quê? Que eles são luz, mas no entanto eles são trevas, são trevosos. Como que eu sei disso? Pela tradução do Abrit. Paz significa breu, coisas negras, coisas ocultas. Esse grupo de pessoas, eles trazem a divisão e a separação. Então, quando você vê pessoa dividindo, separando, pode saber que ela está trevosa. Embora ela fale no grupo sobre Shalom e etc., mas ela divide, ela é trevas, ela não é luz. Entende? Aquele que divide ou separa os Ashim e Ashiut de Ial não é luz, né? Aur não é luz, e sim trevas. Porque fala de Shalom, mas traz divisão.
Então, pelos seus frutos, conhece uma árvore. E há dá orientação para nós sermos edificados no ruache dele e na sua moná. Senão seremos enganados, correto? Esse texto aqui é um texto muito proveitoso para... No versículo 24 ele vai falar uma coisa interessante. Yahweh é poderoso, quando ele fala poderoso aqui, é a palavra shadir. A palavra shadir. Yahweh é shadir, para guardar, para vos guardar de tropeçar. Tropeçar como? Como que eu posso tropeçar? Numa pedra? É uma metáfora. Eu posso tropeçar na palavra. Ai, ai. Eu posso tropeçar na palavra. A palavra, ela fere mais do que uma espada, né? Apresentáveis diante de algo irrepreensíveis. No quê? Na palavra abrite, né? E ter consciência do que nós somos. Entende? Não podemos ser falsos diante de algo, ou é ou não é. Até a vinda do nosso resgatador, Yahushua Mashiach. Presta atenção, a palavra resgatador é aquele que vai nos resgatar, é aquele que irá nos resgatar da dor. Compreende? Por isso que é chamado resgatador. Tem gente pegando essas passagens aí em português e criando um sermão que não existe. Yahushua resgatador significa que é aquele que vem nos resgatar da dor. Qual é a dor? É o mundo. Quem vai vir nos resgatar da dor? Yahushua. Porque o mundo aqui é mundo de aflição, de dor. Então ele vai nos resgatar da dor. Aí tem gente tirando esse sentido aqui e colocando, nós não podemos usar a palavra resgatador. Resgate. Não, o sentido é resgatador mesmo, aquele que vem nos tirar da dor. Salvador, aquele que vem nos salvar da dor. Entende? Libertador, aquele que vem nos libertar da dor, do sofrimento. Aquele que vem nos curar, curador, aquele que veio tirar a dor. Compreende, irmão? É nesse sentido. As pessoas estão pegando a palavra e estão desvirtuando. Muitas vezes as pessoas, a humanidade, espera por políticos, espera por governantes, né? Ah, esse aí vai me dar um refrigério, vai me curar, vai me libertar. Quando você vai procurar uma igreja, tudo é cobrado, tudo é dinheiro. Então, eles não tiram você da dor, eles arrancam o seu suor. Compreende ou não? Então, o sentido aqui, é nesse sentido aí. Então vamos analisar aqui. Estou subindo. Eu quero falar sobre o poder da língua. Ainda não cheguei nos versículos. Mas eu vou falar sobre o poder da língua. Eu não tinha arrumado esse texto, por isso que eu estou editando ele aqui agora. Tem bastante coisa para me mudar aqui. A lei do estrangeiro. Será que eu estou... o poder da língua é aqui mesmo, não tem outro. Aqui também fala do poder da obediência. Fala que a mulher,
de Ial, aquela que quer servir a Ial, Abadim, ela é sujeita ao seu marido. E quando ela vai se vestir ou adornar, é para o seu marido. Uma cultura bem árabe, né? Então, as mulheres Kudash, aquelas que pensam em servir a Ial, elas têm que se vestir para agradar o seu marido. Não para dar espetáculo como pavão no meio da rua. Entende? A não ser que o seu marido permita, né? Então elas têm que ser sujeitas aos seus maridos. Tem mulheres que não querem ser sujeitas mais a homens, né? Então criou-se um grupo de feministas. Entende? Então, ficou difícil aí, viu? Submissão é ser companheira, é ser tudo. Como Sara teve com Abraão, uma mulher submissa a ele. E ficaram casados aí praticamente um século, né? E ela chamava ele de dono. Realmente o marido é dono da mulher mesmo. E a mulher tem que servir o seu marido. Entende? Então ele fala também da submissão das filhas aos Banim, né? Banut. Por isso que o mundo hoje está que está, né? Os filhos, os Banim, não querem mais ser submissos aos seus Abba, né? Abi. E o mundo está um caos, tudo fora da Brit Torá. Então vamos lá, descer um pouco mais aqui. E ele fala do Abar, do homem, né? Ele fala que o homem tem que coabitar com sua mulher. Ele tem que estar unido a ela. Entende? Dando honra à sua mulher. Tem homens hoje que traem as suas mulheres, né? Não respeitam as suas mulheres, porque ela é o vaso mais frágil. Então a mulher, está escrito aqui na palavra, que ela é mais frágil que o homem. Mas tem mulheres que não querem mais ser frágeis. Elas querem ser homens hoje, né? Ou querem tomar a posição de homens. O homem foi criado para guerrear, para buscar caça. Não a mulher, a não ser a leoa, né? O homem foi feito para caçar e não ser caçado. Hoje, as mulheres caçam e mandam nos homens. Daí, os homens ficam sujeitos às suas mulheres e vivem fracassados. Aí não preciso falar mais nada, né? Estou escrevendo isso aqui, aqui. Foi nada elaborado. Estou aqui lendo e meditando. Como sendo vós herdeiros dada a vida. Primeiro o Ial deu a vida para o homem, né? Dado a vida, da Shaya. Ial primeiro deu a vida para o homem, depois deu para a mulher, correto ou não? Para que não sejam impelidas pelas suas... Se você não viver bem com a sua mulher, a sua tafilá não sobe. Agora pensa comigo. Se Ial está exortando a mulher aqui para ela obedecer o marido, andar em comunhão com o marido, e o marido com ela, porque se não estiver de acordo, a tafilá deles não sobe. Agora você imagina um grupo do corpo de Aush. Entende? Então, se Ial exige
a compreensão do casal, imaginem do seu próprio corpo Narates. É uma pergunta que eu faço. Pessoas vivendo um contra o outro. Uma religião contra a outra. Mulheres mandando em homens e etc. E aí? E aí, como que fica? Como que fica? Será que ela tá nesse negócio, não? As instruções falam ser de todos no mesmo consentimento. Nós temos que estar ligados, unânimes no mesmo processo. Entende? Tendo um abá pelos Ashim. Eu tenho que caminhar para o Shammai, mas no mesmo propósito. Entende? Temos que ser afáveis, benignos, bondosos, não malignos. Não malignos, compreende? E pessoas estão aí levando o abrite, virando religioso, cheio de contenda, cheio de fúria. Estão levando por levar, porque não vai dar lugar nenhum. Está escrito aqui, ó, sede todos de um mesmo propósito unânimes, compassivos, tendo o abá pelos Ashim, benevolentes, afáveis, benignos e não malignos. Tem pessoas que estão correndo aí, abrindo grupos, achando que vai ganhar alguma coisa com o IAL, vai ganhar nada. Cheio de malignidade, cheio de maldade. Então, mais um grupo religioso vai ficar aí pregando a Shalom, Shalom, falando de branco, tudo está tranquilo, mas na verdade são malignos. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Compreende aí, ó. Ial não nos chamou para isso, para levar intrigas, mas para levar a salvação. Então são pedras de tropeços. Aquele que tiver o abar de Al terá vidas longas e boas na Arates. Compreende ou não? Aí ele fala assim, para você ter uma vida boa e tranquila na Arates, você tem que ter isso aqui, ó. Vamos lá, começou. Vou até pular aqui, pronto. Está escrito, refreia sua língua do mal e os seus lábios. Então ele está orientando nós refrearmos ele está dizendo para refrearmos a nossa língua. Não, aqui não ficou legal a cor. Está dizendo para refrearmos a nossa... Refreia a sua língua do mal e os seus lábios. Não falem o engano. Que tem gente falando engano aí. Não está escrito.
capítulo 3, 10. E aqui está tudo no Abrit, mas eu não vou mudar agora, porque senão vai demorar muito. Está muito paganizado esse hebraico aqui, eu tenho que ler com calma e ir mudando, né? Ele fala para a gente apartar do mal. Aparta do mal e faça o bem. Busque a Shalom. Busque a Shalom. Tá? Busque, não é paz não. Busque a Shalom. Shalom é tranquilidade e segurança. Tranquilidade e segurança. Quanto paz, vejam lá. Enquanto paz é pés, que é igual a paz, que é igual a que é igual a breu. Então esquece a palavra paz. Para de oferecer paz para os outros. Você está levando trevas. Entende? Sempre falo de paz, 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 só tem guerra, não tem paz. Paz é trevas. Tem que falar a partir de hoje. Olha, sempre falam, vamos lá. Olha lá. Sempre falam de paz, paz. E só a guerra. Vamos falar Shalom. Você compreendeu, irmão? Aí as coisas vão começar a mudar. Por isso está escrito, um tafilá de um tzadik faz diferença. Porque ele vai usar as palavras que abençoam, não amaldiçoa. E as pessoas do mundo leigas vão usar palavras que amaldiçoam. Por isso que sempre vai haver guerras. Os olhos de Ial estão sobre os Tissadak, ou os Tissadik, né? Eu vou botar aqui os olhos do Ruach. Os olhos do Ruach estão sobre aqueles que temem a Ial. Entende? E atento às suas tafilaim. E atento às suas tafilaim. Entende? Tafilaim. E a face de Ial, entende? Aqui está escrito rosto. Que rosto? Nada, é face. Rosto quem tem somos nós. A face de Ial, que é o Ruach, entende? A face do Ruach é contra os males. Então, se paz é breu, então Ial não quer que usemos esse tipo de linguajar. Você compreendeu ou não? Olha que interessante. Qual é aquele que vos fará mal? Se fores imitadores do bem? Ninguém pode te fazer mal se você for do bem.
Compreende ou não? Nós não podemos temer o mal e nem ter medo deles, nem turbar o nosso lábio. Nós não podemos ter medo do mal. O mal, quem é mal? Nós devemos sim purificar o nosso corpo e os nossos lábios diante de Al. É isso que importa. A palavra de Al diz assim, é melhor padecer fazendo bem do que ter gozo fazendo mal. Entende? Então é melhor levar o abrite sofrendo injustiça, sofrendo calúnia, entende? É melhor eu levar o abrite recebendo o mal do que o bem. Está escrito, melhor ser caluniado, difamado, do que estar agradando a todos, né? E não agradar o mais importante, que é Ial. Porque o próprio Yalcha também padeceu. Entende? Se o próprio Yalcha padeceu, por que eu não posso padecer? Padeceu para levar a humanidade a Ial. Só que a humanidade não quis, né? Ele foi mortificado na sua carne. Entende? Agora, se a pessoa não quer sofrer para levar o abrite, então que ela agrade o mundo inteiro, né? Só não vai conseguir agradar a Ial. Yalcha, ele foi até anunciar o abrite para o Shadim em prisão. Quantas pessoas não estão com o Shadim da prisão? Shadim é algo maligno, entende? Quantas pessoas não estão assim, entende? Então, as pessoas estão possuídas de Shadim maligno. E elas estão oprimidas nos templos e sendo exploradas por religiosos, cães gulosos. Pessoas doentes dentro dos templos. O que mais tem, né? E eles são enganados pelos os que foram rebeldes e desobedientes. Desde o início começaram a ler, estudar, mas não quiseram realmente falar a mate de Al. No tempo de Nuashi, eles eram rebeldes, e Al pôde salvar somente 8 pessoas. Então olha como a humanidade estava perdida naquela época. Então as nossas palavras são importantíssimas diante de Al.
Então eu vou fechar aqui para depois continuar aí.